Minhas queridas irmãs, queridos irmãos presentes, meu querido Naldinho, mais uma vez a bênção do Senhor sobre todos, renovando-nos as possibilidades que são ubílimas, mas não se despreza uma semente de amor. Naldinho, a nossa luta é grande, né, meu filho? Graças a Deus. Enquanto a gente está lutando para o bem, para o amor, para a fraternidade, está muito bom. Nós estamos hoje numa contrapartida daquilo que nós vivenciávamos outrora. Tem muita gente hoje lutando contra si mesmo para manter a luz divina, porque nós no passado, quantas vezes tiramos o Cristo das religiões, e agora, meu amigo, nós temos que correr e lutar para levar Jesus aos corações, a par de toda dor e sofrimento. Que diga o nosso irmão Marcelo, porque o Espiritismo hoje é como as ondas percorrendo toda parte, sem necessidade até de uma criatura vincular-se a um ambiente físico, não é isso? Verdade. A mensagem segue e o amor é proclamado. Porque sem amor, Naldinho, é mero exercício, né, meu filho? Não se faz nada. É mero, nós nos enganamos, mero movimento. Nós estamos vendo a sua sala florida e a gente fica a imaginar a beleza dos encontros fraternos, quando as criaturas vão entendendo que personalidade escraviza. Nós observamos os médiuns, cada qual com seu talento, e vamos pensando assim em reflexão, Naldinho, do quanto nós precisamos de renúncia, porque muitas vezes nós exigimos muito dos solos, exigimos muito das plantas, mas nem sempre pensamos como está esse solo, se essas plantas estão sendo bem tratadas. Não é isso, meu amigo? Sim, perfeitamente. Olha, nós estamos numa caminhada em que o amor é tudo. E a gente fica pensando quanta conquista, mas também quanta confusão, né, meu filho? Graças a Deus. Nós temos, infelizmente, que lutar contra uma rocha chamada personalidade. Nós temos uma soma, né, meu filho, de experiências, e nem sempre essa luz diáfana, suave do Evangelho consegue dissolver, não. Às vezes é preciso requisitar os oceanos para dar aquelas lambadas, né, meu filho? Ô, Naldinho, chega uma hora que a idade autoriza a gente a ter algumas regalias, né, meu filho? E ai de nós se não fosse isso, já pensou? Se bem que nós temos exemplos aí duros, né? Mas chega uma hora, para quem trabalhou no bem, que há assim uma tranquilidade, né, meu filho? Quem semeia sempre recolhe, né, meu filho? Meus irmãos, a lembrança do Natal é sempre enternecedora, porque o Natal é, acima de tudo, a recordação de que o amor divino esteve entre nós. Não importa o meio, a forma com que as pessoas comemoram, buscam a sua realização. Quem estudou o Evangelho na luz espiritual que nós conhecemos pelo Espiritismo não deve julgar ninguém. Todos são irmãos. Quem não se equivoca? Quem não erra? Nós não podemos cristalizar a mente, o coração no erro. Nenhum de nós é suficiente sozinho. Nenhum de nós é bastante diante da vida, seja no lar, na profissão. O ideal espírita, então, oh meu Deus, nenhum de nós é suficiente. As nossas ideias não são as melhores. Elas podem ter, sim, notas de acerto, mas não são as melhores. O que é melhor em nós é a nossa capacidade de comunhão,
de respeito, de solidariedade, de incentivo ao bem. Mas nem sempre é isso que nós vemos. Nós precisamos fazer no Natal esta reflexão sobre a nossa vida. Às vezes não conseguimos cumprir os nossos compromissos. Quantas vezes não conseguimos permanecer ao lado de pessoas? Quantas vezes não temos o recurso financeiro com que sonhamos? Quantas vezes não temos os talentos que já identificamos nos outros? Quantas vezes não temos a luz espiritual que já podemos entender pelo estudo, pela observação? Às vezes não temos nem mesmo a mediunidade, mas não duvidemos. Deus fala até pelo vento. Como lançar companheiros de trabalho à sarjeta impiedosamente? A crítica ferina é o veneno que nós produzimos e que retornará para nós, após procurar o alvo das nossas inimizades, dos nossos desacordos, dos nossos desentendimentos. Deus não espera isso de seus filhos. Nós temos direito de produzir o que quisermos, mas nós, diante de Deus, não merecemos esse tipo de cultivo das sarças, dos espinheiros no próprio coração. Nada na vida é injusto, nada. Nós dizemos isso com muita tranquilidade. A vida do seareiro do Evangelho nunca será fácil. Nunca, enquanto a terra estiver vivendo essa dualidade. Nós todos precisamos nos unir no bem, pensar no bem, usar de misericórdia. Se desejamos tanto que Jesus seja misericordioso conosco, que nos valha em nossas enfermidades, que nos valha em nossa abundância, que nos valha em nosso lar, para aqueles a quem amamos, por que não vamos pensar nele de modo universal, se o Espiritismo é o retorno dele à nossa vida, para que possamos viver dignamente? Oh, meus irmãos, nós estamos num templo em que muitos testemunhos foram dados, impregnando a história da instituição. Nós precisamos muito pensar que o nosso papel não é o do advogado do diabo, na linguagem popular. O nosso papel, onde estamos, como estamos, com os valores que nós carregamos, é o de apacentar as ovelhas. Lembremos de Simão Pedro. Pedro, tu me amas? Repetida a indagação 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentemos as ovelhas de Jesus. Não necessariamente elas estão no nosso aprisco, estão por toda parte. O papel de um seareiro do bem é o da pacificação, meus filhos. Amemos, ainda que isso nos custe lágrimas, ainda que isso nos custe muito esforço na superação das nossas tendências infelizes. Saibamos amar e perdoar, porque não há redenção espiritual sem isso. No mais, nós nos preparamos, mas os testemunhos passam por esse amor, na sua feição de perdão e misericórdia. Que o Natal de vocês todos, indistintamente, dos presentes e dos ausentes, dos visitantes, dos desencarnados que nos ouvem, seja um Natal de reflexão profunda, de revisão do bem que podemos fazer e ainda não fazemos. Este é o nosso amplexo de amor, o nosso ósculo de ternura em cada coração. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês. Um Natal de muita luz, de muito amor, de muita concórdia, de muito perdão. São os nossos votos. Chico Xavier.